A gente atua, a gente revida, a gente compensa, a gente nega, a gente foge, a gente se mistura com o outro, a gente não reconhece a nossa parte, tudo porque a gente não conseguiu suportar. Ele falou mal de mim, então eu vou lá e falo mal dele, porque eu não cogito a ideia de que alguém fale mal de mim. Então, eu revido. O revidar, o que é, né? Eu não consigo parar e ficar com aquilo. Que merda! Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não queria que tivesse acontecido dessa forma. Isso me desestruturou por algum motivo, né? Isso me desorganizou, isso me deixa muito triste. Mas eu suporto, né? Eu fico com esse negócio. Então vamos dizer assim, o não suportar é eu não conseguir ficar com esse negócio. A gente come, por exemplo, para compensar algo que a gente não está suportando. A gente se sente inferior, a gente se sente diminuído, a gente se sente colocado de lado, isso traz um desprazer, isso traz um mal-estar e aí a gente vai comer. E as pessoas ficam obesas. Por que elas ficam obesas, né? Claro que existem outras questões envolvidas, mas por que muitas pessoas ficam obesas? Porque elas estão comendo mais do que o organismo delas necessita. Então, elas não estão comendo por uma fome no sentido do corpo físico, elas não estão comendo por uma necessidade de nutrientes, elas estão comendo por uma outra fome, por uma outra necessidade. Eu não suporto ficar sozinho, eu não suporto a ideia de abandono, eu não suporto a ideia de rejeição, eu não suporto não estar no destaque, eu não suporto não me sentir especial, eu não suporto a ideia de não ser algo para alguém, então eu não suporto, e aí eu vou me prostituindo, eu vou me vendendo, porque você não conseguiu suportar não ter o olhar do outro, porque você não conseguiu suportar a ideia de não ser tão importante, porque você não conseguiu suportar não estar no centro da atenção, não ter um lugar de centralidade na vida, não suportou uma rejeição, não suportou um fracasso, não suportou a ideia de um erro, de um equívoco, de uma imperfeição. Atua, compensa, né? Por vezes a gente nega, coloquei aqui negar, né? Então, não fui eu coloco a culpa no outro, né? A gente não consegue olhar para essa situação, a gente não consegue suportar aquela determinada situação e aí a gente se perde. A gente nega, a gente foge, né? Na eminência de acontecer algo, a gente já está fugindo. Olha que coisa séria, né? Talvez eu seja rejeitado. Talvez eu perca, talvez eu não consiga, talvez não dê certo, daí a gente já foge. Daí a gente já se esquiva para evitar. Então, assim, é tão difícil de suportar, às vezes a gente nem sabe se vai suportar ou não, mas a gente já está tão fragilizado em termos de estruturação interna que a eminência de não dar certo, a eminência de machucar, a eminência da rejeição já faz com que a gente rejeite. E aí tem tanta gente com problemas de relacionamento, tantas pessoas sozinhas, não porque elas foram declaradamente rejeitadas num relacionamento, mas porque na iminência da rejeição, elas já saem fora. No talvez o fato do outro possivelmente não querer, então eu vejo as pessoas dizendo que param de falar. A gente foi perdendo o contato, ele não me escreveu mais, eu não escrevi mais. E por que você não escreveu? Eu achei que ele não estava interessado. Tá, mas a pergunta não é se ele estava interessado ou não, você estava. Né? Porque se você está interessado, você tem que demonstrar o teu interesse. Mas como que eu vou demonstrar o meu interesse? Como que eu vou me expor? Como que eu vou compartilhar sentimentos? Como que eu vou dizer o primeiro eu te amo? Como que eu vou dizer eu sinto falta? Se eu não consigo suportar a ideia de não ter uma resposta? Como eu vou dizer para o meu filho, para o meu pai, me desculpe, se eu não consigo suportar a ideia dele não me desculpar, dele dizer que a culpa é minha, que ele não aceita, que ele não gosta? Então a gente já
espana, como se diz no ditado popular. A gente nega, a gente foge, a gente se mistura com o outro, né? Isso é uma desgraça. Então, por vezes, a gente se mistura e se machuca, se destrói a partir de algumas coisas quando não consegue suportar, né? Então, existe de um lado o negar, existe de um lado o fugir, existe de um lado o compensar, mas existe de um outro lado se destruir. E por outro lado, também quando a gente não consegue suportar, né? Se por este lado tem uma responsabilização extrema, por outro lado, existe uma não responsabilização, que é uma outra forma de atrapalho, né? Eu não me responsabilizo. Então eu coloco tudo a culpa no outro, na sociedade, na vida, nas pessoas, nos espíritos, em Deus, sei lá, em qualquer coisa que você queira pôr. Tudo isso é porque eu não estou conseguindo suportar. Tudo isso é porque eu não estou conseguindo aguentar as experiências que a vida me traz. Mas aí eu vou te trazer um outro elemento que é ainda pior em termos disso tudo que a gente está falando. Muito da nossa transformação, né? Algumas filosofias ou algumas religiões vão falar da transformação moral. Então, muito da nossa transformação, do ser uma pessoa melhor, o desenvolvimento psicológico, ele decorre do suportar. Porque na medida que eu suporto, eu me coloco frente a esta experiência, eu me coloco frente a esse desconhecido, dos sentimentos que emergem, das ideias que emergem, de tudo o que se faz, e este confronto entre o que foi construído até aqui e o que se mostra agora, entre a ideia que eu tinha a meu respeito e aquilo que se apresenta agora, este encontro, ele gera a transformação em nós. Isso é o evento, né, de união dos opostos, né, de diálogo entre o consciente e o inconsciente, de transcendência, né? Isso é o que Carl Gustav Jung chama de função transcendente. Você não precisa fazer muita coisa para se transformar. Você precisa suportar, ele não usa essa expressão, né? Você precisa suportar a relação com os seus conteúdos inconscientes para que neste diálogo, para que nesta tensão, podemos dizer assim, né? Tensão seria isso. Para que nessa tensão exista um processo de transformação. Então, quando você não suporta, além de atuar, se cagar todo, atrapalhar as relações, fugir, negar, romper, né, desandar de tudo isso, não refletir sobre si próprio, sobre a sua responsabilidade, sobre a responsabilidade do outro, além de você se atrapalhar nesse meio todo, o que acontece é que você está evitando ou impedindo a possibilidade de uma grande transformação. Suportar o sentimento de rejeição ou de abandono, ele te faz desenvolver uma autonomia emocional que você jamais teria indo para o bar beber, ou se divertir, ou saindo fazer sexo. Estar na experiência do luto, da perda de um relacionamento, de um ente querido, de um trabalho, e viver o luto, isso gera um processo de florescimento interior. Mas quando você não vive, quando você não fica, quando você não suporta, você está abandonando a possibilidade, você está evitando a possibilidade de ser transformado por esta experiência. Posso ser duro com você? Você está jogando a tua vida fora. Porque na nossa loucura, na nossa sociedade enlouquecida, viver a vida é isso, né? É você ir para um restaurante, é você viajar, é você ter amigos, é você se divertir, é você fazer sexo, ter filho, curso, dinheiro para poder usufruir. Gente, isso é a descrição de uma sociedade materialista. Sinto em te dizer, isso não é a vida. Isso são as distrações que muitas vezes se passam
no intervalo daquilo que seria o viver. Mas a gente tem tão pouca capacidade de viver a vida de modo consciente que estes, né, que deveriam ser as pequenas ilhas de respiro, de alívio, de diversão, de algum momento, elas acabaram se transformando na vida. A gente acabou, né, transformando o recreio na escola. O recreio é recreio. É momento de dar um intervalinho, de ir lá comer, de dar uma esparecida, de brincar um pouco para voltar para a aula. Mas nós somos tão imaturos, nós somos tão infantis psicologicamente, que nós temos transformado a nossa vida no recreio, ao invés da sala de aula. Tudo isso por quê? Porque a gente não sabe, ou não conseguiu, não aprendeu, não foi educado, não faz parte da cultura da nossa sociedade este suportar. Que organização dentro de nós se dá que diferencia o homem que vai viver uma dor e vai enlouquecer, vai deprimir, vai sair para as compulsões, vai reagir, vai brigar, vai fugir, daquele outro que respira e diz: vamos lá, vamos ver o que a vida está me trazendo. Porque se você não tem a estrutura interna, você fica até com as frases que o Marlon te trouxe. Ah, que essa frase é linda. Ai, anota. Vamos lá, vamos ver o que a vida te trouxe. Aí você anota a frase. Chega a bomba na tua vida e diz: vamos lá, vamos ver o que a vida te trouxe. E sem ter estrutura interna, vai fazer outros sintomas. Vai culpar outras pessoas. Vai se atrapalhar de outro jeito. Vai fazer outras compulsões. Agora faz compulsão pelo oposto, né? Então não é mais o lazer, eu quero mostrar que eu sou forte. Então eu me enfio no centro espírita todo dia, eu faço da religião a minha vida, eu trabalho, né, pesado, né, todos os dias, eu me transformo na pessoa mais disciplinada, eu mostro o que eu vim e o que eu faço, eu busco poder. E aí você está fazendo outras compensações. Você está fugindo de outras formas, você está negando de outro jeito. Tá? Então, olha como é delicado, né? Porque tem gente que vai estar em relações porque não consegue suportar a vida. Mas tem gente que não vai estar em relações, que vai fugir das relações porque não consegue suportá-las. O suportar, ainda a última coisa que eu queria te falar, ele nos auxilia, inclusive, a lidar com os nossos complexos. Porque o complexo, a gente não sabe de onde que ele vem, né? Um complexo de inferioridade, um complexo de rejeição, um complexo de abandono, um complexo de poder, um complexo de todos os temas que nós temos aí, né? O que é o diálogo com o complexo, né? Sou eu que paro ali e vou estar ali tentando lidar com esse complexo e não ser tomado por essa interpretação, não ser tomado por essas lentes, não ser tomado por essas percepções. Se você não tem uma estruturação egóica mínima, você é tomado. Então, eu acho que o Marlon está me rejeitando e eu já me sinto uma bosta, rejeitado por causa disso, que até o psicólogo me rejeitou. Isso sou eu sendo tomado pelo meu complexo. Eu não tenho uma estruturação mínima para olhar e dizer: calma lá, né? Talvez isso, talvez aquilo, talvez aquele outro. Então, esta estruturação egóica, ela te faz, vamos dizer assim, lidar com os teus complexos de uma forma mais amena. Quanto menos estruturado internamente você tiver, mais você se debate com os teus complexos e mais sofrida é esta guerra. Quanto melhor estruturado internamente você tiver, mais fácil você lida com os teus complexos. Lidar com os complexos nunca vai ser fácil, né? Mas mais fácil você lida com os teus complexos. Nós estamos reféns do mundo exterior. Seja, vamos dizer, desses nossos complexos que nos tomam, né? Seja do olhar do outro, da crítica, do que o outro possa falar, de como o outro possa reagir. E pelo olhar do outro, pela crítica do outro, eu mudo a minha concepção do que é o bonito, do que é o bom, do que é o certo, de qual é a ideia que eu tenho de mim mesmo e de qual é o meu valor.
Pode estar todo mundo falando, todo mundo falava, né, para Martin Luther King Jr., que o negro era inferior. Mas ele tinha uma estrutura interna que diz: calma lá, não vem com essa história, não. Isso tem uma construção social, histórica, um inconsciente coletivo, isso tem um monte de atrapalhos que aconteceram no meio do caminho, mas a forma como o homem branco me trata não fala do meu valor. Isso tem a ver com Gandhi, isso tem a ver com a gente em inúmeras relações.